pensar como produzir dados efetivos sobre os moradores das mais de 7 mil favelas do Brasil. E o Celso, desde o começo, deixou muito claro, e estava certo, de que a favela não tinha que ser objeto de estudo, ela tinha que ser protagonista da sua própria história. O trabalho do Data Favela é mostrar a realidade das favelas para sensibilizar os potenciais doadores. PodVirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o PodVirts, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com/R7. Eu sou Adriana Amaral e ele é considerado um dos maiores especialistas em consumo e opinião pública do país. É fundador do Data Favela, primeiro instituto de pesquisa e estratégias de negócios focado na realidade das favelas brasileiras, e do Instituto Locomotiva, do qual também é presidente. Seja bem-vindo, Renato Meirelles. Tudo bem, Adriana? Um prazer enorme estar aqui com vocês, um prazer dividir as pesquisas que tanto no Instituto Locomotiva quanto no Data Favela, que é a nossa parceria com a CUFA, com a Central Única das Favelas, nós temos desenvolvido aí sobre esse território formado por mais de 16 milhões de brasileiros. Olha, impressionante. Eu confesso a você que eu não sabia que eram 16 milhões de brasileiros, mas vamos lá, vamos começar. Como surgiu a ideia de fundar o Data Favela? De onde veio a vontade de dar voz e visibilidade a essas pessoas? Eu sou um filho de psicólogos da Vila Madalena. Pertenço ao topo da pirâmide de privilégios de um país muito desigual, que é o Brasil. Sou a terceira geração de universitários da minha família e nem de perto sofri com as dificuldades que os moradores desse território têm todos os dias. E sempre trabalhei com pesquisa. Um dia, em 2013, eu conheci o Celso Ataíde. O Celso Ataíde é talvez um dos maiores empreendedores sociais do Brasil, é o fundador da Central Única das Favelas. É um cara que morar na favela foi um upgrade, porque antes ele morava na rua. Construiu a CUFA mais de 20 anos atrás, e quando a gente se conheceu, veio a necessidade de se pensar como produzir dados efetivos sobre os moradores das mais de 7 mil favelas do Brasil. E o Celso, desde o começo, deixou muito claro, e estava certo, de que a favela não tinha que ser objeto de estudo, ela tinha que ser protagonista da sua própria história. E veio daí a ideia de fazer o Instituto Locomotiva. A gente vinha com todo um preparo técnico para fazer pesquisas que realmente representem esse universo, e o Celso vinha com toda a experiência da CUFA e o olhar próprio do morador de favela sobre o seu próprio território. Muito legal. E para quem está ouvindo a gente, fica uma dúvida, e para mim também, exatamente o que é o Locomotiva e o Data Favela? E qual dos dois veio primeiro? O Instituto Locomotiva existe há 5 anos, mais novo do que o Data Favela, mas ele era uma derivação do outro instituto de pesquisa que eu era presidente, que chamava Data Popular, e era especialista em classes C e D. O Data Favela é uma parceria minha com o Celso, que começou quando eu estava no Data Popular, ele já estava na CUFA, e quando nós fundamos o Instituto Locomotiva 5 anos atrás, que é um instituto de pesquisa como é o Datafolha, ou como é o Ibope, ou a Ipsos, nós continuamos com essa parceria minha e do Celso, agora do Instituto Locomotiva com a CUFA, né? Então, começou lá atrás, na época em que eu estava como presidente do Data Popular, e continuou agora com o Instituto Locomotiva. E o que exatamente o Instituto Locomotiva faz? Nós tentamos traduzir em números, aprendizagens e pesquisas a realidade da população brasileira. Eu vou dar alguns exemplos. Durante a pandemia, nós fizemos uma pesquisa em que mostrou que 1/3 dos mais ricos do Brasil, da classe A e B, tinha pedido auxílio emergencial. E desses, 69% conseguiram, mesmo sem ter direito a esse tipo de auxílio. Era um número maior do que o que os moradores de favela tinham conseguido sobre o auxílio emergencial.
Um tipo de pesquisa desse fez com que o processo de cadastramento e da busca de fraudes das pessoas que não tinham direito ao auxílio, mas tinham solicitado, se intensificasse no Brasil. Esse é um dos exemplos do que uma pesquisa faz. Ela joga a luz para problemas que muitas vezes não são vistos, mas joga a luz também para soluções sobre como é possível transformar o limão numa limonada nessa crise econômica que a gente tem visto. Quando você fala em soluções, aí me vem a próxima pergunta. Vocês usam esses dados estatísticos para desenvolver estratégias? Quando a gente vê que cresce o número de internautas no Brasil, nós conseguimos orientar as empresas a como está do lado desses brasileiros que passaram a usar a internet não apenas para economizar, conseguir uma melhor oferta, mas também para estudar. Ou como que nós conseguimos manter uma série de jovens estudando numa situação em que o home office, o homeschooling, simplesmente não era possível para uma grande parcela da população brasileira. Ou ainda, quais são as regiões do país com maior potencial de crescimento econômico. E isso orienta as empresas na sua estratégia de desenvolvimento. Vocês fazem também essa ponte entre as empresas e a população da favela? Sem dúvida nenhuma, os nossos clientes são grandes empresas. Os nossos clientes são empresas como a Casas Bahia, o Magazine Luiza, Unilever, são empresas como o Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar, muitas empresas de varejo e da indústria que enxergam que através de uma presença no território que durante muito tempo foi excluído das estratégias de negócios das empresas, elas conseguem fazer crescer o seu negócio de um lado e gerar renda do outro lado. Renato, como as pessoas que moram nessas comunidades, nessas favelas, elas conseguem chegar até vocês para, de repente, pedir esse auxílio, pedir essa ajuda, pedir esse encaminhamento? O papel do Data Favela é produzir conteúdos que, de alguma forma, sensibilizem as empresas a aumentarem as suas doações. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós criamos recentemente um movimento que chama, ou nós participamos da criação de um movimento que chama Panela Cheia, que unia duas das mais importantes organizações presentes nas periferias brasileiras, que é a CUFA, Central Única das Favelas, e a ONG Gerando Falcões, do meu amigo Edu Lira. Elas, com o apoio da Unesco e com a participação da Frente Nacional Antirracista, lançaram uma ampla campanha que já arrecadou mais de 50 milhões de reais em alimentos. O trabalho do Data Favela é mostrar a realidade das favelas para sensibilizar os potenciais doadores. E são essas organizações que conseguem distribuir esses alimentos ou vale-refeições para toda essa parcela da sociedade. Nossa, sensacional o trabalho, muito legal. Legal e necessário, né? Tipo, serviço de utilidade pública, porque ele reflete não só dentro das comunidades, como reflete para a sociedade de um todo, né? De uma maneira geral. Se tem uma coisa que a pandemia serviu, foi, para além de mostrar essas desigualdades que infelizmente existem no Brasil, para sensibilizar uma parcela grande da população brasileira de que só dividindo as oportunidades nós vamos conseguir viver numa sociedade mais justa e melhor para todos. Foi muito bacana quando, após divulgar, por exemplo, os dados da fome, a gente viu uma série de empresários, de famílias que tiveram mais oportunidade, de famílias muito ricas, passarem a fazer doações, mas mais do que isso, a conhecerem uma realidade que era muito diferente delas. A gente, Adriana, ouvia até então as pessoas falarem que só interessa a meritocracia. Como se o CEP em que a pessoa nasceu não interferisse nas oportunidades que ela tem na vida. Esse movimento de pandemia serviu para aproximar essas duas realidades. Serviu para os brasileiros entenderem que
gerar oportunidade é fundamental para que situações de crise econômica, como nós vivemos hoje, não existissem mais em outros momentos ou em outras pandemias que o nosso país viveu ou pode vir a viver no futuro. E normalmente, Renato, as conclusões que vocês tiram das pesquisas que vocês fazem são o que vocês imaginavam mesmo ou vocês já foram surpreendidos algumas vezes? Olha, vou dar um exemplo bastante recente de surpresa, né? Quando a gente estava pesquisando as doações no Brasil, e a gente viu o crescimento de uma de uma rede de solidariedade no nosso país, que a gente não via desde a campanha do Betinho, da campanha de combate à fome, nós descobrimos que a parcela da população que mais doa era exatamente a parcela que recebia essa doação. Quem está nos ouvindo não entendeu errado, não. O que nós estamos dizendo é que os moradores de favela e de periferia do Brasil doam mais do que a população mais rica do nosso país. Você está brincando? Não, é verdade. Gente. A gente cansou de ver, por exemplo, quando não tinha os vale-mães, que era o cartão que a CUFA distribuía para essa parcela da população. Quando não tinha vale-mãe para todo mundo que precisava receber, essas mães se reuniam e dividiam esse benefício. A gente vê um usar o bujão de gás do outro. Na favela, nós encontramos uma rede de solidariedade muito presente. Era comum a gente ouvir a frase, olha, na favela, se o seu vizinho tem comida, ninguém passa fome. Essa rede de solidariedade que é mais presente entre quem mais precisa foi um dos dados que nos surpreenderam aí nas pesquisas desenvolvidas no último ano. Você sabe que isso me lembra uma frase que minha avó sempre falava, né? Que é coisa dos antigos, mas que remete totalmente a isso que você contou agora. Pouco com Deus é muito, né? Onde come 3, come 4. E a gente vê que as pessoas, às vezes, que têm realmente menos condições financeiras, são as mais solidárias, de fato. Porque acho que ela se solidariza com a dor do outro, né? Acho que ela se identifica, não sei. Eles funcionam na periferia como uma lógica da reciprocidade. Uma mão lava a outra no melhor sentido do termo. Ele ajuda e também espera ser ajudado no momento de necessidade. É como se fosse uma lógica de sobrevivência que faz com que os moradores da favela tenham uma resiliência frente ao mundo, uma capacidade de improviso, ou o que nós chamamos no Instituto Locomotiva de sevirômetro, né? A capacidade de se virar em situações que acabam sendo características que ele leva para a vida inteira. Vocês investigaram os efeitos da pandemia no bolso e nos hábitos, né, das pessoas que moram nas favelas. Mas e na alma delas, né? O que vocês perceberam durante esses 1 ano e meio aí, praticamente, de pandemia? Como isso afetou no psicológico, na alma, no espiritual de quem mora nas favelas? Olha, nós sentimos que, e as pesquisas apontaram, porque a saúde mental dos moradores de favela foi ainda mais impactada do que o restante dos brasileiros. Nós vimos um crescimento de depressão, um crescimento de angústia, principalmente, e uma angústia, Adriana, que vinha num debate sobre efetivamente ter que escolher entre colocar um prato de comida dentro de casa ou sujeitar a família aos riscos da contaminação. Esses brasileiros moradores de favela são os verdadeiros responsáveis pelo nosso país não ter parado. São eles que dirigiam os ônibus, que acendiam e apagavam as luzes dos hospitais, que eram os cobradores, os vigias, os policiais, os trabalhadores da limpeza e da construção civil. Esses brasileiros que não trabalham em profissões onde o home office é possível, acabaram se sujeitando muito mais ao processo de contaminação. E exatamente por isso foram mais atingidos, não só pelo Covid-19, como pela crise econômica.
No início da pandemia, não, até hoje, mas no início da pandemia se falava muito em lave as mãos não sei quantas vezes por dia com detergente, use álcool gel. E eu realmente pensava nisso, né? Como essas pessoas que às vezes nem água encanada, nem saneamento básico elas têm, como elas vão usar álcool gel nas mãos o dia inteiro. Então, já começa aí uma exclusão, né? Uma exclusão do restante da sociedade. Eu imagino que seja muito difícil. Eu não sei nem como vocês trabalharam isso ali no começo. Olha, foi muito complicado essa definição necessária da utilização de EPIs, né, para combater a contaminação pelo coronavírus na favela. Imagina o seguinte, uma das primeiras histórias que foram contadas era que esse era um vírus democrático, que ele atingia da mesma forma pobres e ricos. O vírus pode até matar pobres e ricos no Brasil, mas os anticorpos sociais num país como o nosso são anticorpos bastante diferentes. Imagine que 46% dos lares não tinham água encanada. 46% dos lares das favelas. Quanto mais álcool em gel, como você disse. Enquanto a população mais rica estava procurando máscaras, a população mais pobre do Brasil estava descobrindo que produzir e vender máscaras era o caminho para não passar fome durante esse processo de pandemia, porque elas tinham perdido seu emprego, ou eram trabalhadores autônomos que não estavam conseguindo vender por conta do fechamento do comércio, não estavam conseguindo vender a sua mercadoria. Eram empregadas domésticas que foram demitidas. Essa população que, de fato, sofre com a falta de saneamento básico e com a baixa renda, também foram as últimas a receberem o auxílio emergencial. Imagina o seguinte, enquanto o governo falava que existiam 30 milhões de invisíveis no Brasil, que é uma informação que por si só preocupa, né? Então significa admitir que não existiam políticas públicas para 30 milhões de pessoas e era exatamente os 30 milhões de mais pobres no nosso país. Nós temos organizações sociais que impediram com que essas pessoas passassem fome. E ao impedir que essas pessoas passassem fome, impediram inclusive um risco muito grande de aumento da criminalidade e do crescimento das convulsões sociais. As empresas se sensibilizaram com isso, Renato? Na época, vocês conseguiram doações e tudo? Na época e até hoje, né? Nós tivemos grandes empresas que mobilizaram doações em várias áreas. Mobilizaram doações de comida, doações de equipamentos de proteção. Empresas que, ao olharem essa realidade, garantiram o emprego dos seus funcionários e que fizeram um movimento muito grande de solidariedade. Então, foram as famílias donas dessas empresas que tiraram o seu próprio patrimônio para corrigir essas desigualdades históricas do Brasil, como grandes corporações que fizeram doações muito grandes no Brasil. A única coisa que é importante a gente entender é que, por mais importante que sejam essas doações, e quem está nos ouvindo, se puder, doe, entre lá em panelacheiasalva.com.br, que talvez seja o melhor canal de doações do Brasil, mas essas doações resolvem o emergencial. Resolve o problema das pessoas que hoje estão tendo dificuldade de colocar um prato de comida dentro de casa. Mas para resolver essa questão de forma mais estrutural no Brasil, o que a gente precisa mesmo é de políticas públicas que ofereçam o melhor que o Estado brasileiro pode oferecer exatamente para quem mais precisa. Vamos falar de coisa boa, de futuro. Vocês têm um projeto que é bem legal, que chama Sonho do Favelado. Me conta um pouco sobre esse projeto. Qual é o objetivo dele? Esse veio de uma pesquisa muito bacana que o Data Favela desenvolveu para o Gerando Falcões, né? O sonho do Eduardo Lira é colocar a favela num museu, no sentido de transformar a favela em algo do passado. O Gerando Falcões está trabalhando, em primeiro lugar, em São José dos Campos, para conseguir criar uma favela modelo.
uma favela modelo que consiga, através da parceria público-privada com as organizações do terceiro setor, transformar a realidade dessa favela em todos os campos, né? No campo da saúde, no campo do saneamento básico, das condições de moradia, consiga resolver as dificuldades desse território onde o Estado até então simplesmente não entra. Quando você fala em abrir os olhos, né, na verdade, abrir a mente para as favelas, me desperta aqui uma coisa. Você acha que isso, com o tempo, vai fazer com que o interesse também das empresas, essa pirâmide aumente? A favela, por mais que nesse momento de crise seja difícil de imaginar, a favela tem mais potência do que carência. Toda essa realidade de desigualdade faz com que surja na favela uma criatividade que muitas vezes a gente não encontra no resto do país. Uma vontade de empreender para conseguir ganhar mais do que um salário mínimo, como eu disse antes, um servirômetro muito presente. A favela forma também um conjunto de profissionais que têm características, tem o que nós chamamos de skills aí no universo corporativo, que boa parte das grandes empresas buscam para suas lideranças. A capacidade de trabalhar em grupo, de sair bem de situações de adversidade, de saber lidar com o diferente. Todas essas características são procuradas por grandes empresas para conseguir fazer com que elas saiam da sua zona de conforto. E são características muito presentes nas comunidades brasileiras. Cerca de 3 ou 4 anos atrás, eu tive no Soweto, na África do Sul, uma das maiores favelas até então do mundo. Eu não sei se agora continua na mesma posição. Mas uma coisa que me surpreendeu, né, que me gerou até uma certa curiosidade, foi o fato de um lado, você ter casas de favela e do outro lado da rua, você ter mansões mesmo, assim, pessoas muito ricas, milionárias, morando ali junto. Aqui no Brasil, você acha que isso também acontece? Pessoas que ganham muito dinheiro, têm condições de sair da favela, mas permanecem na favela por opção? E tem duas coisas interessantes. Eu tive a oportunidade de conhecer o Soweto também, há uns 3 anos atrás, e talvez essa situação na África do Sul reflita a origem de uma desigualdade muito grande no Brasil, que é uma origem racial, né? Você teve na África do Sul a origem dessa desigualdade vindo do regime do apartheid, como você tem aqui no Brasil uma desigualdade racial que leva a uma desigualdade econômica. Nesse país desigual, os negros, infelizmente, têm muito menos oportunidade do que os brancos. No entanto, você consegue ver 2 movimentos, né? Um movimento do crescimento e do empreendedorismo dentro das favelas. Então, é comum Sim. você achar, sim, nas favelas brasileiras, empreendedores que melhoraram de vida e não querem sair da favela. Para você ter uma ideia, nas nossas pesquisas, nós sabemos que 2/3 dos moradores da favela não sairiam da favela nem que a sua renda dobrasse. Por outro lado, quando nós temos favelas presentes em zonas mais ricas, isso acontece na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Paraisópolis, aqui em São Paulo, a gente consegue também ver esse contraste da desigualdade. Existe um contraste dentro da favela, e o contraste dentro da favela tem a ver com as pessoas que conseguiram ganhar dinheiro empreendendo, furar a bolha da desigualdade, nem por isso quiseram sair desse território. Por outro lado, nós temos no entorno aí da favela uma desigualdade gritante que é a mais histórica nesse nosso país. Sensacional. E a cultura, Renato? Falando um pouco de cultura na favela. Olha, a cultura sai da periferia para o centro, né? Ela tem um movimento inverso aí do que pode se imaginar. É uma cultura que vem do samba, que vem da poesia, que vem do hip hop, que vem do funk. A Anitta talvez seja um dos grandes exemplos aí de uma cultura de favela e de periferia que ganhou o mundo. E uma cultura muito sofisticada, né? Aliás,
A última música da Anitta, essa versão que ela chamou de Menina do Rio, é uma versão fantástica, muito sofisticada musicalmente, mas que não abre mão da realidade que foi origem da Anitta em Honório Gurgel. Do mesmo jeito que uma série de cantores, não apenas de sambistas, mas saíram das favelas e passam a ser referência musical no mundo inteiro. E existem projetos voltados para isso, para descobrir esses talentos dentro da favela? Tem uma série de projetos bastante interessantes em que tenta desenvolver a musicalidade, a dança dentro desses territórios. Mas não é só o que tenta levar uma música mais erudita, uma música presente só nos grandes salões de concertos, que não tem problema da favela ocupar esses territórios também. Mas existe um movimento cultural bastante importante para também levar essa cultura própria da favela para esses lugares que antes só eram ocupados por artistas que tiveram mais oportunidades do que os moradores de comunidade no Brasil. Essa troca, essa característica antropofágica da população brasileira é um dos motivos que fazem a nossa cultura ser admirada no mundo inteiro. E sabe um outro detalhe interessante? Não é apenas na arte e na cultura que nós observamos isso. A culinária da favela tem ganhado o mundo inteiro por uma característica muito interessante. Não sei se os nossos ouvintes sabem, mas nós temos 1/3 das mulheres moradoras de favela que ou são ou foram empregadas domésticas, não tinham outras oportunidades de conseguir garantir o seu sustento que não fossem nas famílias mais ricas. E nesse momento elas aprenderam uma série de receitas que vêm do mundo inteiro, levaram essas receitas para a favela, trouxeram um tempero brasileiro com características, ingredientes nacionais e que hoje é uma culinária exportada para o mundo inteiro. Uma culinária que abrasileirou receitas internacionais com um toque muito nosso, muito proprietário e que acabou transformando essa cultura que veio do exterior em algo muito nacional. Bom, você disse que o conceito de startup ele já existia nas favelas, mas o fato de desmistificar, né, a favela, enfim, aumenta o interesse das instituições em fazer parte também, estar ali dentro? Quando nós perguntamos para os brasileiros qual é a primeira palavra da cabeça que vem quando se fala em favela, em geral são palavras muito ruins, muito pejorativas. Vêm palavras como pobreza, violência, miséria, desigualdade, em que só reflete a carência desse território. Quando nós perguntamos para os próprios moradores de favela qual é a primeira palavra que vem na cabeça deles, a gente vê alegria, oportunidade, risada, cultura, amizade, comunidade. São palavras que fazem referência a um tipo de cotidiano que transforma essa miséria em oportunidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe uma vida perfeita na favela? Não, muito pelo contrário. A favela é fruto da desigualdade do nosso território. Mas os brasileiros que moram na favela têm se mostrado como os brasileiros que têm as características mais desejadas no ser humano. Brasileiros solidários, brasileiros resilientes, brasileiros alegres, trabalhadores, que fazem de tudo para conseguir garantir o sustento da sua família. Eu não tenho dúvida nenhuma, Adriana, que o Brasil tem muito a aprender com os moradores de favela. Como você imagina a favela no futuro, Renato? Olha, um território de oportunidades, um território com uma presença maior daquilo que o Estado pode oferecer para a sua população. Para corrigir essas desigualdades, o melhor hospital tem que estar dentro da favela. Os melhores postos de saúde, a educação da rede pública de melhor qualidade, o movimento de incentivo ao empreendedorismo,
A gente só vai mudar a realidade das favelas, a realidade de desigualdade das favelas, oferecendo o melhor para quem mais precisa. Com isso, fica mais fácil de derrotar os estigmas relacionados a esse território. O que a favela quer, na verdade, é ter as mesmas oportunidades que os moradores do asfalto têm. Bom, aqui no Pode Virtus a gente tem uma tradição para a última pergunta, tá? Vamos lá. Se você tivesse que definir o futuro em uma só palavra, qual palavra seria essa? Promissor. Olha, é isso aí. Tem que acreditar, tem que ter fé, é um futuro promissor para todos nós. Olha, depois da peste negra veio o Renascimento e o Iluminismo. Essas situações de crise servem para dar um freio de arrumação na sociedade. Depois de crises, um país como o nosso, em geral, consegue aprender com as dificuldades que teve e construir um futuro diferente e promissor. Curte demais. Num momento assim de tanta dor, né? De tantas coisas que nós estamos vivendo, nossa, vislumbrar um futuro promissor é tudo que a gente precisa. Adorei. Só não dá para ficar esperando. O futuro promissor é construído por todos nós. Ah, boa. Tem que ter ação, né? Tem que ter ação. Bom, valeu. E essa foi mais uma edição do Pode Virtus, o lado bom de tudo. Um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do Renato Meirelles. Muito obrigada, até semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau!